Embaixada do Flamengo na Bahia é vítima de ataque xenofóbico. Possível adversário do Flamengo no Super Mundial de Clubes emite nota. Flamengo e Vasco da Gama em São Januário com torcida única. Que história é essa, Piquedê? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes, quero pedir para vocês que começaram a nos assistir, que não deixem de dar aquela moral, dando o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos. E dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Vou começar logo esse vídeo aqui falando sobre esse assunto, sobre o jogo do Vasco e Flamengo da quinta rodada, no dia 19 agora de abril, acontecer em São Januário com torcida única, né? O presidente do Vasco diz que pedirá para enfrentar o Flamengo em São Januário pelo Brasileirão. Ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, vamos encaminhar o ofício hoje, no caso ontem, né, para jogar o clássico em São Januário. Conversei com alguns torcedores hoje, né, no caso ontem. Se tiver que ser com torcida única, vai ser com torcida única, porque em São Januário é 90% a 5%, e os outros 5% ficam para a questão de segurança. Se a CBF e o Ministério Público e o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Vamos encaminhar o ofício e lutar para que o Vasco e Flamengo seja em São Januário. Gente, Pedrinho, em certo ponto, está certo. O mando de campo é do Vasco da Gama. Ele tem o direito de levar o jogo para onde ele quiser. Tanto para o Engenhão, tanto para São Januário, quanto para a Arena da Amazônia, como tinha sido cogitado. Mas eu sou contra aqui com relação a essa parte do torcida única. Igual acontece lá em São Paulo. Ou seja, vai retroceder. Se essa decisão fosse resolver a questão da violência, pô, show de bola. Mas os caras organizam tumulto, organizam brigas pelas redes sociais. Então, se tiver que acontecer algum tipo de anormalidade com relação à violência, vai acontecer. E outra coisa, essa atitude acaba gerando um atrito muito maior. Ou seja, o adversário não pode jogar na minha casa. Dá mais uma ênfase, abre um precedente muito perigoso, no qual, caso haja torcida lá, já vai entrar nesse clima. Caso o Flamengo, estou conjecturando, faça um gol, o que vai acontecer? Vão lançar morteiros dentro do gramado, vão querer agredir os torcedores do Flamengo na saída. Tá, torcida única eu sou contra. Agora, se for autorizado o jogo Flamengo e Vasco em São Januário, aí as autoridades têm que dar a garantia de segurança para que os torcedores do Flamengo possam ir a São Januário, tanto para poderem chegar com segurança, quanto para saírem com segurança. Agora, fazer igual o Campeonato Paulista, torcida única, eu sou completamente contra. Agora, com relação a querer levar o jogo para São Januário, aí é um direito deles. Como eu falei, os mandos de campo é deles, tá? Mas não pode haver essa questão de apenas torcida única. Ou então, manda o jogo para outro lugar, tá? Não estou aqui indo contra o Pedrinho ao desejo dele de querer que o jogo seja em São Januário. Não, em hipótese alguma, em hipótese nenhuma, seja lá como for. Não. Agora, a torcida única é retroceder e dar mais ênfase à violência. Vai abrir precedentes aí terríveis que podem acabar prejudicando ao invés de beneficiar. Bom, então, mudando aqui de assunto, cotado para o grupo do Flamengo no Mundial, América do México diz não ter sido notificado. Meus queridos. Na segunda-feira, o América do México emitiu uma nota oficial e afirmou não ter sido notificado sobre a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes. No último domingo, a FIFA disse considerar a realização de um play-off entre o clube mexicano e o Los Angeles FC para determinar o último participante do torneio que entraria aí no grupo do Mengão.
A FIFA continua buscando pelo 32º time do Mundial de Clubes, após a exclusão do Leão do México por pertencer ao mesmo dono do Pachuca. O grupo D está desfalcado, contando com apenas 3 equipes, Flamengo, Chelsea e o Esperance da Tunísia, né? Vou trazer aqui para vocês a nota emitida aí pelo América do México. Abre aspas. O América não foi formalmente notificado pela FIFA ou qualquer outra autoridade esportiva a respeito de uma possível participação no Mundial de Clubes. Se houver alguma informação relevante, seremos os primeiros a torná-las públicas. Fecha aspas, diz a nota do clube mexicano. E continua aqui, ó. O time está concentrado e trabalhando para buscar o título na Copa dos Campeões da CONCACAF e no torneio Clausura na Liga Mexicana, informou o comunicado. Então, o possível adversário do Flamengo, que eliminou o Flamengo em 2008 por 3-0 na Libertadores da América, não foi notificado e não tem ciência de nada que poderá participar do Super Mundial de Clubes, que começa no dia 13 de junho e vai, eu acho que até o dia 14 de julho, se eu não me foge da memória, né? Bom, vamos para outro assunto aqui. Diretor técnico do Flamengo, José Botto, vê time sul-americano em vantagem física contra os europeus, se falando aí do Super Mundial de Clubes. Olha só, os europeus são os grandes favoritos para o título do Mundial de Clubes? É uma pergunta. Para José Botto, diretor técnico do Flamengo, os times sul-americanos podem surpreender por conta da questão física. Como os clubes do velho continente estarão em fim de temporada, os representantes da Libertadores podem sonhar com a conquista do novo troféu da FIFA, segundo o dirigente do Mengão. Vamos aqui para as aspas de José Botto. É uma competição eliminatória, a partir das oitavas de final. Um dia ruim, todo mundo tem. Nossas condições é possível se fosse uma liga, ou seja, um campeonato nacionais com esses clubes. Seria muito mais difícil. Agora, numa competição em que, certo momento, um time será eliminado e é possível um clube sul-americano ganhar o Mundial. Em termos esportivos, é melhor para nós, clubes sul-americanos, do que para os europeus. Estamos no meio da temporada. Os jogadores vão chegar em sua melhor forma física, disse José Botto em entrevista ao Globo. O que ele quis dizer aqui? No meio do ano é quando se encerra a temporada europeia. Os atletas já vão estar cansados, vão estar exaustos, já querendo férias, né? Já que no Brasil a temporada estará no meio, ou seja, os jogadores estarão no seu ápice físico. Né, já fizeram a pré-temporada, já disputaram aí algumas competições, lá não, já vai estar no término. Jogadores lesionados, jogadores, como falei, exauridos, né? Então, na visão de José Botto, com relação a isso, para os times sul-americanos, leva uma certa vantagem. Né? E ele continua aqui, ó. Não sei o que os europeus vão fazer. Ou segue treinando até o Mundial para os atletas não perderem a forma, ou vão dar férias e encarar o Mundial como uma pré-temporada. Do nosso ponto de vista, prefiro que eles encarem como uma pré-temporada. Alguns dos times europeus que vão ser realmente muito fortes em condições normais são mais fortes do que os sul-americanos. Essa forma como eles vão encarar o Mundial vai dar uma equilibrada nas coisas, acrescentou José Botto. Então, é o que ele falou. Talvez eles fiquem treinando até o Mundial de Clubes, e treino é uma coisa, jogo é outra, completamente diferente, ou vão dar férias aos atletas e vão encarar o Super Mundial de Clubes como uma pré-temporada. Igual o Flamengo e alguns times carioca encaram aí o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, como uma pré-temporada, né? Bom, agora vamos para um assunto mega chato. Eu trouxe a matéria quase toda completa do Mundo Bola Flamengo, porque é muito chato isso que acontece, não era para existir, né? No futebol, que é algo para entretenimento, algo para lazer, para distração. Infelizmente, a Embaixada do Flamengo na Bahia foi vítima de ataques xenofóbicos de torcedores do Vitória, não só do Vitória, mas também como do Bahia. Vamos lá, ó. Semana que antecede a partida entre Flamengo e Bahia não está sendo fácil para os torcedores do mais querido da Bahia. Revoltada com os preços aplicados para o setor visitante, a Embaixada da Fla Bahia fez uma publicação nas redes sociais.
mas precisou excluir devido aos ataques xenofóbicos dos próprios fãs do time vermelho e preto de Salvador. Vamos aqui para as falas do presidente da Fla Bahia, a coluna do Fla. Nós fizemos uma publicação em repúdio, mas apagamos porque juntaram torcedores do Vitória e até do Bahia para destilar ódio e xenofobia contra a gente. Estamos sem vontade de brigar por isso. Nada vai mudar mesmo. O Flamengo continua omisso no jogo de volta. O Vitória sabe que mesmo que o Flamengo use a reciprocidade, vai afetar 10 ou 20 torcedores deles. Um trecho da reportagem aí do presidente da Embaixada da Bahia, Vinícius Araújo, em contato com a reportagem do Coluna do Fla, tá? Então vamos lá. Na publicação que precisou ser apagada, os torcedores dos times baianos usaram o preconceito para criticar nordestinos que torcem para o Flamengo, alegando que em Salvador tem time para torcer e que os mistos que torcem para mais de um time não são bem aceitos. Além disso, os baianos pediram para os rubro-negros vazarem, ou seja, saírem da Bahia e virem para o Rio de Janeiro, pois seriam uma vergonha para a região. Cara, e a liberdade de você poder fazer o que você quiser e aonde você quiser? Eles estão tirando esse direito dos baianos de torcerem para o time que eles querem? Eles são obrigados a torcer para times baianos? Não são obrigados a torcer por time baiano. Bom, seguindo aqui, após a divulgação dos preços dos ingressos na semana passada, a Embaixada Fla Bahia emitiu uma nota de repúdio e o conteúdo, como reforça a diretoria do grupo, em momento algum provocou o time de Salvador. No entanto, os adversários invadiram a página destinada a torcedores do Mengão no estado. Vamos para o que dizia a nota aqui, ó. Mais uma vez, o torcedor do Flamengo é assaltado num jogo fora do Rio de Janeiro. O Vitória, que no ano passado cobrou R$100 no ingresso para visitantes, esse ano resolveu cobrar R$250 com taxa. Nós somos explorados o tempo todo e não tem nenhuma diretoria que lute por isso. É um absurdo o valor desses ingressos. É um absurdo que a gente tenha que pagar esse preço para assistir o Flamengo aqui em Salvador. Trazia uma nota que precisou ser apagada. É um absurdo, cara. Você não tem liberdade nem para se expressar, não tem liberdade para protestar sobre algo que está aí latente. É um absurdo. O ingresso já foi colocado de um preço absurdo no ano passado, R$100. Esse ano já botou para R$250. Cara, mais de 150% de aumento. Quer explorar muito. Ano passado, 15 times que jogaram contra o Flamengo botaram os seus preços, o preço dos ingressos para a torcida rubro-negra, acima do valor de mercado. Bom, no conteúdo que acabou excluído, o Fla Bahia citou a falta de apoio da diretoria do Flamengo. No entanto, o presidente da Embaixada acredita que em dias melhores, com a atual gestão, liderada por Luiz Eduardo Batista, os torcedores do Mengão na Bahia destacam que o problema dos valores dos ingressos é antigo, não é de agora. E ninguém nunca tomou nenhuma providência. Ninguém nunca tentou resolver isso. Será que o BAP vai conseguir fazer isso? Ele vai querer fazer isso? Importante é isso, ele vai querer fazer isso? Vamos lá, para as aspas aqui. Existe uma promessa de melhorar essa questão, mas para este jogo não aconteceu. Estou entendendo que, por se tratar do primeiro jogo como visitante, não deu tempo deles atuarem. Não posso colocar essa culpa na conta deles, com tão pouco tempo de gestão, acrescentou Vinícius ao Coluna do Fla. Lembrando que a nova diretoria falou que nos jogos do Flamengo fora do Rio de Janeiro, eles iriam comprar essa carga para que fosse vendida para os torcedores rubro-negros fora do Rio de Janeiro através do site do Mengão. E como foi dito aqui, isso não aconteceu para esse primeiro jogo fora de casa. Talvez eles não tenham tido tempo hábil ou não teve força de vontade para tal. Bom, em meio à polêmica, o Vitória informou que restam a menos de 500 ingressos para torcedores de Flamengo no Barradão. Além disso, o clube emitiu uma nota garantindo que os bilhetes para os mandantes custam o mesmo valor cobrado aos visitantes. Será mesmo?
Bom, então vamos aqui mudar de assunto e vamos para uma boa notícia. Pedro retorna aos treinos com o elenco e manda recado à torcida do Flamengo. O retorno de Pedro aos gramados está cada vez mais próximo. Além do técnico Felipe Luiz assegurar o retorno do atacante em abril, ou seja, nesse mês, nesta segunda-feira, ontem, foi a vez do camisa 9 dar indícios dessa volta. No treino da manhã, o atleta participou das atividades junto ao elenco e por isso mandou um recado animado à torcida rubro-negra. Vamos para as aspas de Pedro aqui. De volta. Estava com saudade de estar junto com todos. Somente agradecer a Deus. Alegre-se sempre. Ore constantemente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 e 18, escreveu Pedro em publicação no Instagram. Dessa forma, além da mensagem, o camisa 9 do Mengão publicou fotos na atividade de segunda-feira no CT Ninho do Urubu. Excelente notícia. A previsão que o Pedro retorne aos gramados na segunda quinzena desse mês de abril. Hoje é dia 1º de abril, mas não é mentira não, meus queridos e minhas queridas, né? Bom, agora vamos falar aqui sobre a novela Jorginho. A assinatura de pré-contrato de Jorginho com o Flamengo deverá ocorrer nesse mês, garantindo que o clube evite concorrência na disputa pelo jogador. Desde o início das negociações, Jorginho manteve seu compromisso com o rubro-negro e deve concretizá-lo ao formalizar o acordo com o clube. Você está cada vez mais próxima a encerrar essa novela entre Flamengo e Jorginho, né? Bom, desfalque do Flamengo no último sábado contra o Internacional por conta de dores muscular na coxa esquerda. Gerson recebe tratamento especial no CT Ninho do Urubu. O volante realizou atividades específicas e individuais na segunda-feira. A comissão técnica quer contar com o capitão no confronto contra o Deportivo Táchira na quinta-feira, dia 3, na Venezuela. Meus queridos e minhas queridas. Bom, o Coringa já irá passar por uma reavaliação médica hoje no CT Ninho do Urubu, para saber se eles têm condições. O elenco do Flamengo se representa hoje 9 horas da manhã no CT Ninho do Urubu, treina às 9h30, né? É o penúltimo treino antes do jogo. Amanhã, quarta-feira, o elenco treina novamente, só que o treino está marcado para 7h30 da manhã, porque o voo do Flamengo está marcado para sair 12h30, com parada na Amazonas, para poder reabastecer e de lá partir para a Venezuela. Acho que a previsão de chegada do Flamengo na Venezuela é por volta das 19h30, horário local, né? Bom, reunião agendada. Flamengo prepara oferta para repatriar Andréas Pereira. Com a lesão de Arrascaeta sofrida durante a partida contra a Argentina pelas eliminatórias, o Flamengo avalia Andréas Pereira como principal nome para substituir o uruguaio. No início do ano, o Flamengo chegou a fazer uma proposta superior à do Palmeiras, mas o jogador permaneceu no Fulham. Agora o clube tem reunião agendada entre o diretor José Boto, né, e o empresário do atleta Juliano Bertolucci, que é velho conhecido nosso aí, da nação rubro-negra. Tem vários jogadores do Flamengo que Juliano Bertolucci cuida da carreira, né? Andréas Pereira vê com bons olhos um possível retorno ao Flamengo e não esconde o desejo de vestir novamente a camisa rubro-negra. O clube, por sua vez, também tem interesse na repatriação do jogador, que é muito bem avaliado pela comissão técnica. Informação do Júlio Miguel Neto. Lembrando que Andréas Pereira não queria sair do Flamengo, mas devido àquela falha, como eu já falei no vídeo de ontem, no jogo contra o Palmeiras, ele ficou aí marcado pela torcida, mas ele tinha falado, já tinha cravado que ele iria voltar para o Flamengo. Está muito próximo de acontecer. Não vai ser uma negociação fácil, porque o Fulham quer manter o jogador no seu elenco, mas ele disse que não quer renovar. Ele pode vir para o Flamengo no meio do ano ou até mesmo em janeiro, mas o Flamengo já quer contar com ele e Jorginho para o Super Mundial de Clube, né? E por falar em lesões, Felipe Luiz chamou a responsabilidade para si com relação às lesões. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas: as lesões vão acontecer. É um risco que eu corro pedindo para jogarem assim. Tem jogadores que têm mais predisposição, outros que têm menos. Tentamos dosar a carga, mas não temos controle de tudo. Às vezes fazem ações que sentem. A única lesão grande foi de Michael. As outras foram edema, sobrecarga, que tira o jogador por 10 dias das suas
de 2 semanas, de 10 a 2 semanas. Infelizmente, com a sequência de jogos, acredito que melhore isso e que eles se condicionem cada vez mais, fecha aspas, disse Felipe Luiz com relação aí às lesões. Ele exige muito dos jogadores, aquela marcação alta, marcação sob pressão, então isso ocasiona aí, em algum momento, uma fadiga muscular dos jogadores, né? Agora, como eu falei de Gerson, né, sobre lesão, Gerson, renovação de Gerson, né, com o Flamengo, já está praticamente selada, será um contrato de 3 anos, o contrato dele vai até 2027 com o Flamengo, ou seja, renovar até 2030, né, 2030, com aumento salarial e também aumento da sua multa rescisória. Merece muito por tudo que ele tem feito nesses últimos meses com o Mengão, né? Mudando aqui de assunto, 3 países, 2 competições, 8 jogos. Vou trazer para vocês o calendário do Mengão nesse mês de abril. Após o duelo no Maracanã, o Flamengo volta todas as atenções para o jogo contra o Deportivo Táchira, na quinta-feira, dia 3, pela estreia da Libertadores. O embate marca o primeiro jogo dos 8 compromissos do Flamengo em abril. Primeiro jogo do Flamengo em abril, dia 3, contra o Deportivo Táchira, no estádio Polideportivo del Pueblo Novo, pela Libertadores. No dia 6 de abril, Vitória e Flamengo, no estádio Barradão, pelo Brasileirão. No dia 9 de abril, Flamengo e Central Córdoba, da Argentina, no Maracanã. No dia 13 de abril, Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão. No dia 16 de abril, Flamengo e Juventude no Maracanã, pelo Brasileirão. No dia 19 de abril, Vasco e Flamengo local a definir. Esse aí que está dando aquela polêmica. No dia 22, que também é o 7º jogo, LDU do Equador e Flamengo no estádio Casablanca, pela Libertadores, fora de casa. E o 8º jogo, no dia 27 de abril, Flamengo e Corinthians no Maracanã, pelo Brasileirão. Na próxima quinta-feira, Flamengo visita o Deportivo Táchira, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, que o horário lá é diferente. Na sequência, o Flamengo encara o Vitória pela segunda rodada do Brasileirão às 18h30. Esse jogo é fora de casa. O Flamengo vai sair da Venezuela e vai direto para Salvador, onde vai se hospedar, descansar para encarar o segundo jogo do Campeonato Brasileiro do Mengão, né? Bom, Flamengo Internacional empatou, né? E o técnico Felipe Luiz e Roger Machado estão no topo da lista dos 5 melhores árbitros do futebol brasileiro. Felipe Luiz e Roger Machado não sabem o que é perder em 2025. Além disso, o placar fez com que os 2 técnicos alcançassem com o melhor aproveitamento do Brasil na temporada. O Flamengo já estava no topo, mas o gaúcho pulou para a 2ª posição com a derrota do Atlético Mineiro de Cuca. Vou trazer o top 5 para vocês aqui. Vamos lá. Primeiro, Felipe Luiz do Flamengo, com 84,6% de aproveitamento. 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates e nenhuma derrota. Segundo, Roger, do Internacional, 79,5% de aproveitamento. 13 jogos, 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Terceiro é o Cuca, do Atlético Mineiro, com 77,8% de aproveitamento. 12 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O quarto é o Léo Conde, do Ceará, 76,5% de aproveitamento. 17 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. E o quinto é o Rogério Ceni, do Bahia, com 75% de aproveitamento. 20 jogos, 13 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Felipe Luiz tem 13 jogos no ano, com 10 vitórias e 3 empates. Além disso, o comandante do Flamengo levantou 3 troféus: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Por outro lado, Roger chegou também aos 13 confrontos, mas com 9 resultados positivos, 4 empates. O gaúcho pulou para o aproveitamento de 79,5%, ultrapassando o Cuca, que caiu para 77,8% após derrota para o Grêmio no sábado, dia 29. Meus queridos, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira. Eu vou deixar para vocês aquela palavra de meditação. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Sendo assim, eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.